paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez, juntos, né? O que é físico não pode separar o que é espiritual, né? E o corpo de Cristo é espiritual. Então, nós estamos juntos, amém? E felizes, porque mais uma vez, mais uma manhã que se levanta e as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Eu queria ler um texto, ou dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, que fala assim, capítulo 10 de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 3, até o versículo 6, diz assim: Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. E eu queria ler um outro texto bem conhecido também, que está lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Eu li esses dois textos, meus irmãos, porque eu acho que tem tudo a ver com a canção que nós vamos cantar agora. Essa canção fala sobre seguir os passos de Cristo, fala sobre batalharmos, e a nossa principal batalha é contra nós mesmos, é contra o pecado que habita em nós, e essa batalha a gente tem como vencer através de Jesus, que é o nosso general. Amém? O Senhor, marchamos sim no seu exército, poderoso é a sua glória, seja vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, segundo os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, segundo os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em sua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguindo os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguindo
O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Amém. Às vezes a gente fica lutando contra os nossos pecados aí, e devemos fazer isso mesmo, militar contra a carne, o espírito militar contra a carne, mas é só no Senhor Jesus que a gente vai vencer, amém? E isso é seguir os passos de Jesus, anular-se a si mesmo. Vamos seguir os passos do nosso general, que fez isso, anulou-se a si mesmo e tornou-se como um dos fracos que somos nós, né? Para se compadecendo de nós. Ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião. Eu estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida, e o teu amor se derramou como perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecado você apagou, você me aceitou e perdoou. Amor que eu não consigo entender. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida, olhar as pessoas, o mundo sob um novo prisma. Tanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida, e o teu amor se derramou como perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecado você apagou, você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Oh, 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 oh. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem
tem preparado para aqueles que amam. Você me aceitou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque mesmo não merecendo, o teu amor me alcançou, Senhor. E o Senhor me aceitou assim, miserável, pecador que sou. E o Senhor me levou, Deus, à condição de filho teu, amigo teu, Senhor. Obrigado, Senhor. E por isso eu quero te servir com toda a minha vida, Senhor. Queremos, Senhor amado, fazer isso, te servir, ó Deus, com o nosso viver por inteiro, Deus. Amém, Pai. Amém. Como o Fabrício falou, nós temos esse privilégio, essa honra, essa graça de sermos aceitos pelo Senhor, e que isso não seja uma desculpa, nenhuma limitação para que a gente pare de buscá-lo. Que nesses dias difíceis que nós temos vivido e desafiadores, que nós tenhamos mais sede e mais fome de justiça, né? A palavra de Deus nos diz que aquele que busca, encontra, quem procura, acha, aquele que bate, a porta se abre. Jesus diz mais, né? Se aquele que tem sede, vem a mim e beba. E que quem crer nele, como diz a Escritura, do seu ventre ele fará correr rios de água viva. Amém? Que essa palavra se torne verdade, que essa canção seja uma oração daqueles que têm sede. Eu creio que a nossa sede pode ser saciada no nosso Mestre Jesus. Amém? Eu creio que todo mundo deve conhecer essa música aqui, do nosso amado Ademar de Campos. E que seja uma oração no nosso coração, beber mais essa água que Cristo dá. Além de sermos aceitos e amados por Ele, que tenhamos sede, não só o busquemos pelas suas bênçãos e graça, mas por aquilo que Ele é. Amém? Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso de ti. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me do fogo
Senhor, preciso de ti, 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 preciso de ti. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero, em nome do nosso Senhor Jesus, agradecer todos aqueles que oram e que também participam para alcançar os povos indígenas. Hoje, 19 de abril, é dia do índio, né? Então, eu estou parabenizando vários outros indígenas, né? E quero agradecer essa igreja que é parte do nosso ministério aqui, né? Eu quero louvar a Deus muito pela vida de vocês. E temos orado pelos irmãos, pela igreja, e que Deus continue abençoando os irmãos. Graças a Deus está tudo bem aqui. A minha família foi para a aldeia, eu estou aqui em Bodoquena, na cidade onde eu tenho trabalho. Eu continuo fazendo as visitações aos irmãos. Graças a Deus tem pessoas que têm reconciliado ao Senhor com esse trabalho de visitação. Então, muito obrigado pelas orações e que Deus continue abençoando os irmãos. Ok? Um grande abraço, Cadiel, em nome do povo Cadiel. Pastor Hilário, eu queria fazer conhecido... Oi, minha irmã. Graça e paz. Graça e paz. Queria fazer aqui conhecido que os alunos do Colégio Batista, depois que conheceram o Senhor, têm orado todos os dias pela sua vida e pelo seu ministério. Que o Senhor continue fortalecendo a sua vida e te usando para que muitos povos indígenas conheçam o amor de Jesus através da sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã. Deus deu o meu abraço para eles. Eu estou com saudade das nossas crianças daqui, irmã, porque nós temos um trabalho também específico para crianças, que infelizmente dessa vez a gente está obedecendo as autoridades, a gente está sem os nossos cultos por aqui, né? Então, mas muito obrigado, irmã. É um prazer vê-los, irmãos, nesse link. Que Deus abençoe vocês. Dê um abraço às crianças. Eu darei, sim. Um abraço. Deus abençoe. Abraço. Amém, amém, amém. Meu pastor, que privilégio podemos fazer isso, porque eu fico imaginando quando Paulo ficava feliz dizendo que folgava ao receber uma carta, nós aqui podendo vê-lo face a face. Que alegria. Embaixo dessa árvore linda em Bodoquena. Eu louvo ao Senhor pela tecnologia que nos aproxima nessa manhã, meu pastor. Um grande abraço. Deus abençoe, viu? Um beijo. Amém. Abraço, meu irmão. Deus abençoe os irmãos. Eu queria fazer essa oração, então, pela vida do pastor Hilário e por esse trabalho, Amém. Principalmente por essas crianças que não têm essa ferramenta que nós temos, né? Mas que o Senhor abrevie logo esse tempo. Nós sabemos como é importante as crianças serem ministradas com o amor de Deus. Muitas vezes as famílias são alcançadas através de uma criança, né? O amor que ela tem por Jesus, quando uma criança entrega o seu coração para Jesus, ela, com a pureza dela, ela é capaz de ganhar uma família inteira para o Senhor. Então, que nós... Amém, glória a Deus. Né, para que esse trabalho feito com as crianças indígenas aí continue, se abrevie logo para que continue e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Carol, aqui Amém. querida, nessa oração, eu queria que você se lembrasse dos trabalhos que os missionários em todo o planeta realizam com crianças, por esse mesmo motivo que você apresentou aí para nós. Tantas famílias são alcançadas pelas crianças que fazem parte de um projeto missionário. Lá elas recebem alimentação, inclusive, e um exemplo é lá na Índia, que o missionário James compartilhou conosco essa dor, que por causa da pandemia, suspensão dos encontros, eles deixaram de acessar essas crianças, não apenas com o evangelho do Senhor, mas com alimento e alguma provisão. Então, só pelo trabalho com as crianças ali junto aos Cadiuel e todas as crianças que são alcançadas pelo trabalho missionário, Carolzinho, coração.
Ô, irmão, deixa eu só fazer um encaixe de um detalhe que eu acho que é bastante interessante que os irmãos saibam. A irmã mencionou sobre isso, então eu também temos orado, sabemos que as nossas orações alcançam as nossas crianças. Mas o que dói mais, irmã, é que tem crianças que vêm às vezes por causa dos nossos lanches que fazemos, irmã. E isso a gente sentimos muito na pele, isso de não poder fazer. E às vezes os próprios pais acabam vindo e ouvindo a palavra de Deus exatamente porque nós damos esse apoio. Então, vamos orar por isso, né? Foi muito boa a colocação da irmã. Amém. Vamos orar por isso. Ai, Senhor, como o Senhor o tempo todo nos desperta, Jesus, para não ficarmos na nossa zona de conforto, ó Deus. E neste momento, Jesus, dentre tantas coisas que já pedimos aqui, te agradecemos essa manhã, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, por todas as crianças que têm sido alcançadas, Senhor, pelo teu amor, pelo teu evangelho, Senhor, através de tantos missionários, Senhor, ao redor do mundo, através da vida do pastor Hilário, aquelas crianças indígenas, através do James da Silva e tantos outros missionários ali na Índia, Senhor, e em todos os lugares do mundo. Nós sabemos, Senhor, que o coração de uma criança, quando ele é entregue a Ti, Senhor, ele é entregue sem reservas, ó Deus, ele é entregue sem filtros, Senhor, e o amor de uma criança pelo Senhor é tão puro, Jesus, e tão transformador, ó Pai, que ele alcança outros, Senhor. Tem outras dimensões que nós não podemos nem imaginar. Às vezes, Senhor, quando um adulto recebe ao Senhor, ele ainda faz tantas reservas, ó Deus. Ele coloca tantas coisas, ideias, pensamentos, Senhor, que confrontam, Senhor, com a Tua palavra, mas a criança, ó Deus, tem um coração puro e ela entrega totalmente ao Senhor, ó Pai. E é através disso que o Senhor levanta grandes homens de Deus, Senhor, grandes missionários a partir de uma criança, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que esse tempo, Senhor, tem sido difícil, Senhor, para essas crianças, para essas famílias, ó Deus. Nós sabemos que tem sido um tempo muito diferente do que nós estávamos acostumados, ó Deus, mas que a Tua palavra, Senhor, seja ela, Senhor, ministrada de que maneira for, ó Pai, ela continue alcançando o coração dessas crianças, ó Deus. Que a provisão, Senhor, do alimento, Senhor, espiritual e material continue alcançando, Senhor, essas famílias e essas crianças, Senhor. Nos dê estratégias, Senhor, nos dê, Senhor, meios de como nós podemos fazer isso, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a não desanimarmos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos acomodados, Jesus, mas que nós possamos ser instrumentos, Senhor, de levar o Teu amor e a Tua graça a essas crianças, Senhor, de que maneira for, ó Deus. Nos ajuda, Jesus. Nos ensina, Senhor, a fazer o nosso melhor, ó Pai, e não ficarmos acomodados, Senhor, na situação. Alcança, Senhor, essas vidas, alcança essas crianças, Jesus, com alimento espiritual e material também, ó Deus. Fortaleça os Teus servos, Jesus, que estão na frente dessa batalha, Senhor, e que nós, Senhor, de alguma maneira, Senhor, estejamos com eles, ó Deus, os fortalecendo, Pai. Seja com os nossos recursos que o Senhor nos deu, para que nós possamos administrar, ó Deus, da melhor maneira, que nós possamos ser mordomos, Senhor, dos recursos que o Senhor nos dá. Não para nós mesmos, Senhor, mas para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Usa, Senhor, a nossa vida para fortalecer esses missionários, Senhor, e alcançar essas crianças, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Eu quero me despedir, irmãos, que eu tenho que fazer a visita a um casal que está me aguardando. Irmãos, orem por nós. Estou com o seu Alfredo e a Inácio, são idosos, eu estou visitando eles agora, mas eu vou me despedir em Cadivel, desejando bênção de Deus para vocês. Amém, pastor. Que bênção. Deus abençoe, Deus o acompanhe aí na missão
de visitação, o Espírito Santo possa lhe guiar, lhe inspirando nas palavras e levando graça, paz aonde quer que o Senhor pise a planta do pé. Um beijo especial para a irmã Sandra também. Será entregue, será entregue. Amém, amém. Bom dia, queridas. Bom dia, queridos. A paz de Deus a todas e a todos. Eu queria, antes de começar essa ministração, agradecer a Deus, porque, apesar das minhas falhas, dos meus erros, das minhas iniquidades, me escolheu como ministra do Evangelho de Jesus Cristo. Queria agradecer o pastor Rodrigo, pastora Cíntia. Queria agradecer também o pastor Adriano, que está viabilizando o fato de termos esses cultos online. Agradecer também ao meu sobrinho Jonatas, que se ofereceu para estar fazendo um PowerPoint para que nós estivéssemos usando nessa ministração. Enfim, a todas e todos que estiveram orando por nós durante essa semana e para que o Senhor estivesse nos usando conforme Ele deseja nessa manhã. Sem mais delongas, eu gostaria de convidá-las e convidá-los para estarmos lendo em Isaías 34, versículos 1 e 2, Isaías 35, versículos 1 e 2, e Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Isaías 34, versículos 1 e 2. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e os seus lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, e exultará a glória do Líbano, se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Agora, Marcos 7, de 31 ao 37. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos.
Eu sempre gosto de começar a ministração de uma palavra convidando as e os ouvintes a fazerem uma reflexão. Porque a palavra de Deus ela foi deixada para que nós a vivamos em nosso dia a dia, em qualquer espaço da sociedade brasileira. Eu, dentro dessa forma que nós normalmente começamos uma ministração, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a fecharem os seus olhos nesse momento, só para nos dispersar. Onde você está aí, fechar os seus olhos e, de olhos fechados, eu gostaria que você respondesse para você mesma e para você mesmo. Qual milagre foi realizado por Deus em seu corpo? A segunda pergunta: a quem Deus usou para realizar este milagre? A terceira pergunta: qual foi a consequência deste milagre em sua vida? Intercedendo, orando, clamando, lendo, estudando, pesquisando para ministrar hoje a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus trouxe à minha memória o principal milagre realizado por Deus em meu corpo. Segundo minha mãe, pastora Elisséia de Moraes Teixeira, e eu me refiro a ela como pastora, porque foi o que eu a vi fazendo durante toda a minha infância, adolescência e juventude, pastoreando vidas, literalmente. Uma mulher negra à frente do seu tempo, numa época em que as mulheres negras, nas organizações religiosas protestantes, estavam reservados apenas lavar, cozinhar, limpar, arrumar, e quando muito, dirigir um círculo de oração. A minha mãe, pastora Enicéia, foi separada pelo Senhor para presidir a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas, a CIB, da Assembleia de Deus em Bangu, no Rio de Janeiro, tendo como responsabilidade dela cerca de 800 mulheres à época. E foi com ela que eu aprendi pastorear. Então, segundo minha mãe, pastora Enicéia de Moraes Teixeira, eu nasci com uma doença, a bronquite. Aos 3 meses, depois de me levar a vários médicos, a vários círculos de oração, a várias irmãs que oram, no Rio de Janeiro nós temos essa cultura, muitas irmãs que dentro das suas casas recebem pessoas para orarem. Ouvindo o anúncio da realização de uma campanha evangelística no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em 1958, foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus a me levar lá para receber o clamor por cura que o pastor Robert McAllister faria por todas e todos. Ela entrou na fila e, ao chegar a vez dela, o pastor Robert McAllister clamou pela cura da bronquite. E, imediatamente, a crise passou e, até hoje, com 62 anos,
para a honra e glória do nome do Senhor, nunca mais tive uma crise da bronquite. Um milagre realizado por Deus em meu corpo foi a cura da bronquite. Deus usou o pastor Robert McAllister para realizar este milagre. E a consequência deste milagre em minha vida foi ter feito compromisso com Deus de, enquanto eu viver, lutar, resistir e sobreviver pelo verdadeiro evangelho do reino de Deus. Hoje, completamos 40 dias no Distrito Federal de isolamento social por causa do coronavírus. E diante da acusação de Satanás de que vamos ser infectadas e infectados por causa dos nossos pecados, da dúvida se seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde ou do presidente da República, e do medo de sermos infectadas ou infectados, eu queria te dizer, sem medo de errar, que é tempo de relembrarmos as orientações da Organização Mundial da Saúde, é tempo de relembrarmos os milagres de Deus em nosso corpo, e é tempo de relembrarmos os milagres de Jesus Cristo em seu ministério. Quando lemos Isaías 34, versículos 1 e 2, nós vimos ali que o profeta Isaías convoca as nações para que ouçam a sentença contra elas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança numa guerra santa. Quando lemos em Isaías 35, versículos 1 e 2, nós vemos que o profeta Isaías descreve o período em que Deus estabelecerá o seu reino e o seu povo verá a glória do Senhor. Em ambas as situações, são tipológicas e nos interessa principalmente olhar para aquelas coisas que tipificam o reino de Cristo que viria e o reino dos céus que ainda virá. Especificamente nos versículos 5 e 6 do capítulo 35, o profeta Isaías profetiza que, pelo poder de Jesus, primeiro, os ouvidos das surdas e dos surdos se abrirão. Segundo, e a língua das mudas e dos mudos cantará. Terceiro, então os olhos das cegas e dos cegos serão abertos. A profecia do profeta Isaías, aproximadamente no século 8 a.C., se cumpriu no século I depois de Cristo. Dentre os aproximadamente 40 milagres que os evangelhos registram como ocorridos no ministério de Jesus, somente 2 são peculiares a este evangelho de Marcos. E eu queria abrir um parênteses aqui para te dizer que, com certeza, Deus tem como promessa realizar vários milagres na sua vida. E que, da mesma forma que a profecia de Isaías, que foi feita no século 8 a.C., se cumpriu no século I depois de Cristo, independente do tempo em que você esteja esperando
pela realização desses milagres, creia, eles vão acontecer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentre os 2 milagres do Evangelho de Marcos, um deles é o relatado em Marcos 7, de 31 a 37, que nós lemos. E o outro é a cura do cego de Betsaida, discorrido em Marcos 8, 22 a 26, que diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou-os para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Na realidade, porém, tem um paralelo entre esses 2 milagres que são relatados no livro de Marcos. Porquanto o trecho de Mateus 15, de 29 a 31, vamos ler Mateus 15, de 29 a 31, diz: Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, glorificava o Deus de Israel. Ou seja, tem um paralelo entre o milagre realizado por Jesus em Marcos 7, de 31 a 37, e Marcos 8, de 22 a 26, porquanto o trecho de Mateus 15, 29 a 31, faz uma condensação do material de Marcos e o converte em uma espécie de sumário, onde as muitas curas efetuadas por Jesus, e ao fazer isto, Mateus também ignora as anotações topográficas, ou seja, todas as características presentes na superfície do território da Palestina, feitas por Marcos. O que muito se destaca como novidade na narrativa deste milagre é a menção do fato de que Jesus fez uso da saliva, que era um medicamento antigo, especialmente para os olhos, mas usado aqui com a língua, também registrado em Marcos 8, 23, o uso da saliva, no caso da cura da cegueira do cego de Betsaida. Para nós, no século XXI, é estranho nós ouvirmos falar que Jesus utilizou a saliva para estar sendo usado por Deus para realizar a cura do surdo mudo. Porém, quando nós pesquisamos os estudos de Plínio o Velho, que era um grande pesquisador do seu tempo, e que em 77 a.C. escreveu História Natural,
Ele era um grande entusiasta dos efeitos miraculosos da saúde, da saliva. E ele aconselhava o seu emprego nas seguintes situações: a saliva de um homem em jejum é o primeiro dos antídotos contra o veneno das serpentes. Curam-se as lepras friccionando-as todos os dias com saliva. Cura-se a oftalmia fazendo essa mesma aplicação pela manhã. Para tratamento do torcicolo do lado direito, cospe-se a mão esquerda e fricciona-se o pescoço. Então, ele pesquisava os efeitos da saliva no seu tempo e ficou registrado ficaram registradas essas pesquisas no livro que ele escreveu, História Natural, 77 anos antes de Cristo. Se nós observarmos no ministério de Jesus, diversos elementos se combinavam nos diversos milagres efetuados por ele. A fé de Jesus, a fé do doente, e algumas vezes ajudada por alguma aplicação externa de lama, de saliva. Porém, o elemento mais importante de todos era o poder que Jesus realmente tinha para curar, o que provavelmente era alguma forma poderosa de energia, de poder que emanava dele. E isso nós vimos acontecer em Marcos, quando foi ministrado. Eu não estava aqui na época, em Marcos 5,30. E a tua mão, Marcos, fui para Mateus, só um minutinho. Marcos, capítulo 5, versículo 30. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Ou seja, o elemento mais importante de todos, independente de saliva, independente de lama, nos milagres de Jesus, era o poder que ele tinha para curar, o que provavelmente era alguma forma poderosa de poder, de energia que emanava dele, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue em Marcos, capítulo 5. Poder este que está à nossa disposição. Da carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Vamos para lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11, que diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Pastor, isso pode me dar um copo d'água, por favor? E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa passagem, ela mostra
que o mesmo poder que estava sobre Jesus, que quando a mulher do fluxo de sangue, obrigada, o tocou e saiu dele e fez com que ela ficasse curada, está à nossa disposição através dos 9 dons do Espírito Santo de Deus, que se subdividem naturalmente em 3 categorias. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder, fé, cura e operação de milagres. E fé aqui é diferente daquela fé que nós acabamos adquirindo por estarmos vivendo a cada dia os milagres do Senhor na nossa vida. Esse dom de fé aqui é aquele dom em que no mundo natural está todo mundo olhando para algo e não está vendo nenhuma saída, não está vendo nada acontecer, mas você tem o dom de fé no poder que há na palavra de Deus, e independente do que você está vendo com os olhos naturais, você declara que vai acontecer as promessas do Senhor sobre a tua vida. É esse dom de fé como dom de poder que nós temos aqui. E os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Está à nossa disposição. Nós só precisamos orar e pedir para o Senhor estar nos revestindo com esses dons que está à nossa disposição, com aqueles que Ele decidir que vai liberar para nós. Porque, como diz lá no versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo de Deus vai repartir a mim, para você, como Ele quiser. Mas para quê? Para que o nome dele seja glorificado cada vez que o Senhor colocar diante de nós uma pessoa em desespero, como nós estamos vivendo nesse momento. Pessoas que já acham que estão infectadas com o coronavírus, pessoas que já acham que vão morrer amanhã, pessoas entrando em depressão, tendo síndrome do pânico. Esse é o momento de nós estarmos buscando esses dons do Espírito Santo de Deus, e quando essa pessoa chegar diante de nós, nós abrirmos os nossos lábios e, com o dom de fé que o Senhor colocou sobre nós, orarmos por ela e declararmos a bênção do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Em Mateus 7, 31 a 37, temos a história de uma cura realizada por Jesus, que não está registrada por nenhum dos outros evangelistas. Trata-se da cura de uma pessoa com deficiência. Jesus raramente ficava muito tempo em um único lugar, pois ele sabia onde estava o seu trabalho e procurava as oportunidades de realizá-lo. Então, tornando a sair dos territórios de Tiro, dei uma olhadinha aí, na cidade de Tiro. Jesus seguiu a rota de um circuito a partir de Sidom. Dei uma olhadinha aí em Sidom. Passando pelo território de Decápolis até o mar da Galileia. E o que significa a palavra Decápolis? Às vezes a gente lê essas palavras na Bíblia
e a gente não sabe o que significa. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas, eram gentílicas, ou seja, não eram das cidades judias, né? Não sei se é assim a fala que a gente... judias, fora do controle judaico. E elas ficavam a leste do Jordão e eram governadas por Roma. Elas eram 10: Citópolis, Damasco, Canata, Rafana, Hipos, Dion, Filadélfia, Pela, Gerasa e Gadara. Vocês devem estar vendo algumas dessas cidades aí do mapa. Dessa forma, ele acompanhou os limites do reino hostil de Herodes Antipas e evitou as áreas mais densamente habitadas. Herodes Antipas é aquele Herodes que a Herodias, casado com Herodias, e que orientou a sua filha a pedir a cabeça de João Batista. E ele permitiu que a cabeça de João Batista fosse dada. Então, na Bíblia, nós temos vários Herodes, né? Temos o Herodes o Grande, que era o pai, seus irmãos Herodes Arquelau, Herodes Filipe, e os descendentes de seus irmãos, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Esse aqui era o Herodes Antipas, que esteve envolvido tanto na morte de João Batista, quanto no julgamento de Jesus por Pilatos. O povo de Decápolis, nas vizinhanças do Mar da Galileia, dê uma olhadinha aí do Mar da Galileia, levou até Jesus um homem surdo-mudo, a fim de evitar publicidade e para se comunicar mais claramente com esse homem, Jesus tirou a parte de entre a multidão. Eu me aposentei no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, que era referência para que surdos, mudos, fizessem o ensino médio no Distrito Federal. Então, eu sei exatamente como eles se sentem constrangidos quando eles estão no meio de muitas pessoas, pelo fato deles terem a leitura labial, deles terem a leitura, a língua brasileira de sinais, Libras, e a grande maioria das pessoas não saberem fazer a leitura labial e não saberem se comunicar com eles através de Libras. Então, o constrangimento do surdo-mudo é enorme. Nós tentamos diminuir esse constrangimento, dando cursos de Libras para professoras, professores, para os colegas das turmas, mas ainda assim eles ficavam constrangidos. Então, o que eu vejo aqui é que Jesus era muito tremendo. Ele, com certeza, percebeu o constrangimento desse surdo-mudo sendo levado pela multidão até ele. E para preservar as emoções desse surdo-mudo, o que ele fez? Tirou a parte de entre a multidão. Jesus colocou os seus dedos nos ouvidos do homem e, tocando sua língua com saliva de sua própria boca, a maioria das teólogas e dos teólogos afirmam que ele cuspiu na mão e colocou o dedo na saliva e depois colocou na língua do homem surdo-mudo. Então, voltando, Jesus colocou os dedos nos ouvidos do homem e, tocando sua língua com saliva de sua própria boca, olhou para o céu e suspirou uma oração sem palavras. É uma outra sabedoria de Jesus.
convivendo com surdo-mudo, como eu convivi por vários anos, a gente infere que Jesus aqui sabia que ele não ia entender, não ia ouvir o que ele estava falando. E Jesus deve ter falado bem devagar nessa oração, porque o surdo-mudo, quando você fala bem devagar, ele consegue fazer a leitura labial. Jesus deve ter falado bem devagar. E com certeza esse surdo-mudo entendeu a oração que Jesus estava fazendo naquele momento que ele se dirige aos céus. O surdo-mudo deve ter lido os lábios do Senhor quando ele lhe disse: Efatá, isto é, abra-te. Efatá é uma palavra da língua aramaica. Logo, o aflito homem começou a ouvir e falar claramente, confirmando a opinião de que não era completamente mudo, mas que falava com dificuldade. E concluindo, essa cura foi uma prova de que Jesus era o Messias. Essa cura foi uma prova das transformações realizadas pelo verdadeiro evangelho do reino de Deus no corpo, na alma e no espírito das pessoas. Porque não foi só a cura do corpo que aconteceu do surdo-mudo. Imagine uma pessoa que com certeza ficava à parte da multidão, porque a multidão não conseguia se comunicar com ele, porque o único meio dele se comunicar era através da leitura de lábios, e a multidão com certeza não sabia disso, como as estudantes e os estudantes, as professoras e os professores do Elefante Branco demoraram muito tempo para saber. Imagine como não estava a alma desse surdo-mudo. Imagine como não estava o espírito desse surdo-mudo. E através dessa cura do corpo, o Senhor também esteve curando a alma e o espírito desse surdo-mudo. Jesus ordenou que a cura fosse mantida em segredo devido à sua humildade, mas ela se tornou de conhecimento público. Como não falar dos milagres que o Senhor realizou nas nossas vidas? Como não falar dos milagres que o Senhor está realizando diariamente nas nossas vidas? Como não falar da fé e da confiança que nós temos de que Jesus ainda vai continuar realizando milagres nas nossas vidas? O segredo se tornou de conhecimento público. E por quê? O Pai sabia que este milagre foi realizado em Decápolis, onde, após as testemunhas oculares descreverem a libertação do endemoniado e a destruição dos porcos, e os habitantes de Gerasa, está aí no mapa Gerasa também, que era uma das cidades, uma das 10 cidades de Decápolis, começaram a implorar a Jesus que saísse do seu território. Lá em Marcos, capítulo 5, versículo 17, que diz: começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Jesus tinha sido rejeitado em Decápolis. Assim que houve a libertação do endemoniado
e a destruição dos porcos. O Pai sabia disso. Então, mesmo que Jesus quisesse que a cura do surdo-mudo ficasse em segredo, o Pai permitiu que o milagre fosse divulgado para que as e os habitantes de Decápolis soubessem que Jesus tinha também o poder de curar surdos mudos. Eles já sabiam que Jesus tinha o poder de libertar endemoniados. E agora, através do testemunho do surdo-mudo e da multidão que estava ali, eles passaram a saber que Jesus também tinha o poder de curar surdos mudos. O espanto das e dos habitantes de Decápolis, que eram não judeus, diante do milagre de Jesus, talvez nos pareça exagerado. Contudo, devemos nos lembrar que elas e eles tinham pouquíssimas experiências das operações milagrosas de Jesus. Terminando, eu queria te dizer que a graça de Jesus Cristo, essa mesma graça demonstrada pelo surdo-mudo para as surdas mudas e os surdos mudos espiritualmente, é nessa manhã. Efatá. Abre-te. Se você não está falando e está como surda muda ou surdo mudo sobre os milagres que Jesus Cristo realizou na sua vida, sobre os milagres que Jesus Cristo está realizando na sua vida, sobre os milagres que, pelo dom de fé, você crê que ele ainda vai realizar na sua vida, e você está surda-muda e surdo-mudo espiritualmente, o Senhor te convida nessa noite para uma palavra de ordem, a mesma que ele deu àquele surdo-mudo quando ele ficou completamente curado e passou a falar e passou a ouvir. Efatá. Abre-te nessa manhã. E você verá que vai ficar muito mais fácil você estar enfrentando esse tempo de coronavírus. E eu termino declarando que em tempo de coronavírus é tempo de relembrarmos as orientações da Organização Mundial da Saúde. É tempo de relembrarmos os milagres de Deus em nosso corpo, porque, como o surdo-mudo, eles também vão trazer milagres de Deus para a nossa alma e para o nosso espírito. É tempo de relembrarmos os milagres de Jesus Cristo em seu ministério, como os milagres que aparecem no Evangelho de Marcos. E por quê? Porque nós temos a garantia de que nós podemos fazer isso pela fé. E essa garantia está lá em João 14, versículos de 12 a 14, que diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho.
o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que você tem pedido a Deus em nome de Jesus Cristo? Creia. Pode parecer que está demorando, mas não está. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Se você pediu em nome de Jesus, vai acontecer quando você menos esperar. E Deus vai te usar para que você anuncie esses milagres e através desse anúncio, muitas vidas serão salvas, serão curadas, serão libertas, serão restauradas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê nisso? Eu creio. E eu tenho certeza que você também respondeu e crê. Agora nós vamos cantar juntamente com o nosso ministro de louvor, Fabrício, uma música. E eu queria que você a cantasse, porque ela é uma declaração de fé e confiança no poder que há na palavra de Deus. Eu queria que você cantasse, declarando essa visão de fé e confiança através da letra dessa música. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Oh, posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado
foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora me dá vitória. Nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou terminar nesse momento. O Espírito Santo de Deus me incomoda enquanto nós cantávamos essa visão de fé e confiança. O Espírito Santo de Deus me incomodava para que nós estivéssemos orando pelos milagres que nós temos como promessa do Senhor para as nossas vidas. Não foi por acaso. O Senhor nos colocou para ministrar essa palavra, para ouvirmos essa ministração. Ele está aqui. Ele está em cada casa nesse momento. Lamanchovas nais. E se você tiver fé nesse momento, coloque as mãos sobre uma enfermidade que você tem. Ela é prova e cias, se você não tem nenhuma enfermidade, mas tem um familiar que está com alguma enfermidade, coloque as mãos no seu coração. Clame por esse familiar agora nessa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no poder que há na tua palavra. E o Senhor nos deu poder e autoridade para fazermos obras maiores do que as obras que o Senhor fez. O Senhor nos deu poder e autoridade, teleprova e cias, para impormos as mãos sobre os enfermos e a oração da fé curar o doente. E é tomando posse nessa palavra que nós, pela fé, impomos as mãos sobre o nosso corpo, impomos as mãos sobre o corpo das pessoas que estamos representando. E em nome de Jesus, nós ordenamos: enfermidade, sai agora. Solta esse corpo agora em nome de Jesus. E nós prometemos, Senhor, que diante do milagre que o Senhor está realizando nesse momento, nós renderemos somente a Ti
toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo ao Senhor por sua palavra, eu louvo ao Senhor pela vida da pastora Val, que é alimento do bom, Igreja Bethesda. Hoje eu matei saudade das minhas inspiradas e ungidas aulas de escola bíblica dominical. Minha Bíblia mexeu de lá para cá e vamos para o profeta Isaías e volta para o Evangelho. Glória ao Senhor, glória a Deus por sua vida, pastora Val. Que bênção, meus irmãos, é nós mergulharmos no tesouro que é a palavra do Senhor. E o Senhor sabe da oração que eu fiz agora junto com a pastora Val e vocês, e eu creio que o Espírito Santo opera onde ele tem liberdade e que o Senhor honra a nossa fé. Aleluia. Que o Senhor a cada um de nós nessa semana, não fique de fora, participe do que o Senhor tem feito, o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos encontrarmos muito mais até do que quando não estávamos em quarentena, então temos sido despertados pela manhã com devocionais maravilhosos, as mulheres têm se reunido na quarta-feira à noite, o culto de estudo e oração na quinta-feira também, então esteja conosco, participe das salas que o Adriano tem aberto para todas as reuniões, e assim temos sido muito edificados, e essa é a nossa oração, que o Senhor Jesus esteja ministrando a sua bênção, que a palavra dele que foi ministrada não volte vazia, mas encontre terreno fértil no seu coração e produza vida. Amém? Senhor, o que, como lemos nessa manhã, que nos derrama sobre nós a sua multiforme graça e os diversos dons e talentos, e te somos, mais uma vez, gratos pela palavra trazida dos céus à nossa mente, ao nosso coração, nos encorajando, nos trazendo cura, que o Senhor realmente toque a tua igreja e nos leve a sermos aqueles que proclamem o efatá aquelas pessoas que estão à nossa volta, dando a tua cura pelo teu Espírito Santo. Peço, Senhor, também a todos os nossos queridos irmãos que estiveram conosco nesta manhã, cultuando ao Senhor, que o Senhor possa continuar falando aos corações de cada um, em especial aqueles que nos visitaram nessa manhã, que o Senhor possa tocar-lhes, enfim, nós manifestamos que esse é um espaço aberto para podermos cultuar livremente ao Senhor e convidar todos de volta, pela presença do pastor Hilário hoje, que foi tão abençoador e significativo para nós. Também, Senhor, a todos aqueles que têm se proposto, Senhor, nessa quarentena, não ficar apenas vivendo para si, mas de alguma forma abençoando, contribuindo, compartilhando com o que tem, com tantas pessoas que estão em dificuldades. E que o Senhor, então, renove a generosidade nos nossos tantos projetos que temos tocado, que o Senhor desperte mais e mais pessoas para estar conosco, e assim, Senhor, nós levarmos à frente, a cabo, aquilo que o Senhor tem nos proposto a fazer. E que a tua bênção, Senhor, seja sobre o teu corpo, sobre a terra. Mais do que isso, Pai, que o Senhor possa olhar para o nosso planeta, Deus, que chora, que clama, que está em dor. E te peço, Deus, cessa a praga. Cessa a praga, Senhor, porque muitos já foram ceifados, muitos, Senhor, há muita tristeza. E nós cremos num Deus que tem o poder de interromper, Senhor, essa marcha de mortes e mais mortes. Abrevia o tempo, Senhor, abrevia o tempo, abrevia o tempo.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, queridos. Boa semana.